Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Calazans English Course, Job Interview One. Daí nós teremos várias aulas, cada aula vai mostrar um aspecto das perguntas. Então, uma referência número um, não existe uma sequência. A aula número um é mais fácil que a número dois, a aula número três, não. A gente vai complementando com as aulas, lembrando que a gente vai fazer muitas abordagens de formas diferentes. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Calazans, o que que nós vai ver? Opa, não é nós vai, nós vamos ver. Então, eu vou fazer aqui algumas. Vou apresentar hoje perguntas. Hoje aqui eu não vou responder as perguntas. Lembrando que em outras aulas nós vamos responder essas perguntas e também nas nossas aulas práticas, nos nossos modos práticos, aí sim, nós vamos trabalhar em cima dessas perguntas e também trabalhar com as respostas. Aqui eu vou, de uma forma genérica, ampla, mostrar as duas aulas anteriores, foram introdução, eu já mostrei como se fosse um voo panorâmico, de uma forma bem superficial, a alma de uma entrevista. E hoje eu vou falar pontuar algumas perguntas. Então vamos lá. Tell me about yourself. Diga-me sobre você, né? Aqui não é uma pergunta. Eu falei que alguns tópicos nem sempre vêm com pergunta, às vezes pode vir com um pedido, uma declaração e assim por diante. Então aqui é uma maneira. Fale sobre você. Lembrando, hoje não é, eu não vou apresentar nenhuma resposta, tá bom? Só lembrando que você não vai falar que você jogava bolinha de gude no parquinho, ou no tapete, no carpete, na sala da tua vovó. O que você vai falar aqui tem que ter pertinência temática, ou seja, o tema tem que ter pertinência, tem que pertencer ao tema do seu trabalho, tá bom? Lembrando que o trabalho aí, cada um de vocês nas suas respectivas áreas, que vai fazer a sua adequação. Eu consigo, já muitas vezes orientei os mais diversos profissionais, já trabalhei com engenheiro, com piloto, com eh, jurista, contador e assim por diante, tá? Então, prepara, sabe que essa pergunta ainda embora não seja uma pergunta, mas essa questão, ainda que ela venha de uma forma diferente, ela quer que você fale sobre você, tá? Pessoalmente, tá? Quer que você fale sobre você. Em minhas aulas, eu tenho uma aula, né, um assunto onde eu falo sobre describe people, descrevendo pessoas. Lá eu falo sobre a descrição física e a descrição da personalidade. Aqui, entre aquela aula, tem uma boa aplicação aqui. Então, você é paciente, você é nervoso, você é outgoing, é introvertido, é extrovertido. O que que você é? É interessante conhecer aquela describing people, descrevendo pessoas. E nesta aula você tem ali várias características das pessoas. Eu falo características porque pode ser pontos, depois a gente vai ver, né, que tem pontos fortes, pontos fracos. Então, de repente, se você é nervoso, se você é introvertido, tem vergonha de falar em público, né? Então, claro que tem relação com você e com o teu emprego, lembrando da, da aula onde eu falei que quando você mostrar um ponto forte, você tem que mostrar qual a correção está sendo aplicada. Aqui, tell me about yourself. Ou ele poderia falar describe yourself. É, tell me about yourself or describe yourself. Descreva-se como que você é. Aí você vai descrever. Existe hoje, eu trabalho numa outra área, tá? Numa outra área que não é necessariamente entrevista de emprego, mas é entrevista e palestras em geral. Muitas palestras são presenciais e, às vezes, virtuais. E outras são totalmente virtuais, por intermédio de aplicativos, Zoom e assim por diante. Existe uma coisa muito interessante nessas entrevistas ou palestras em que eles estão exigindo hoje uma descrição física da pessoa. Por quê? Porque muitas das pessoas que estão assistindo são cegos
e não tem oportunidade de visualizar o palestrante. Nesse caso, há uma orientação que haja também uma descrição física. Não é o caso para entrevista, não é o caso para entrevista, mas pode ser. Tá? Então, lembrando que esse curso não tem, esse módulo não tem a interesse específico de somente falar de entrevista. Então, no Describe Yourself, lá também, naquela aula, eu dou uma dica não, eu mostro o vocabulário de você mostrar as suas características físicas. Eu sou moreno, eu sou loiro blonde, I am tall, I am short, I am slim, é, como que é o seu cabelo, curly hair ou straight hair, e assim por diante. Blue eyes, green eyes, assim vai. Então fica lá, é interessante que você, embora de todas as entrevistas que eu vi, eu não vi nenhuma pedindo uma descrição física, mesmo porque o entrevistador ou está presencialmente ou virtualmente, mas ele está visualmente aí tendo contato com o entrevistado, tá bom? What are your strengths and weaknesses? Tá? Então, quais são as suas fortalezas, seus pontos fortes? Tá? Aqui, em outra pergunta, é, ele vai, ele vai perguntar quais são os seus pontos e suas fraquezas. E a fraqueza, muito cuidado, que aqui está no plural, e às vezes a gente vai ver no singular, weaknesses. Então, muito cuidado, a gente vai ver isso, né? Mas strengths, lembrando, tá? Lembrando que nós temos um módulo sobre fonética. E eu recomendo que você, ainda que não tenha estudado o nosso módulo de fonética, que essas palavras você procure, né? Nós damos a dica, passamos um link, apesar que no YouTube você pode, no Google, você pode achar a pronúncia de qualquer palavra. Tá? Então, muito cuidado. Você não precisa falar inglês. Eu repito que eu vi uma entrevista de uma entrevistadora francesa fazendo a entrevista ali para uma brasileira, a pronúncia dela não era das melhores. Então, a pronúncia não vai ser um item muito avaliado. A gente também prepara pilotos e demais profissionais para teste de proficiência. No teste de proficiência, aí sim, a pronúncia, eles dão um valor, né, muito maior do que numa entrevista. Mas você também não pode se perder falando palavras aí de uma forma muito incorreta. What are strengths? Esse G, no caso, tem o som de K. Strength. Strength. Então, dá uma olhadinha. Nunca vai por uma entrevista sem dar uma olhadinha. Uma olhadinha na pronúncia. Todas as palavras que você tem dúvida, e muito cuidado, às vezes você não tem dúvida, você aprendeu errado, você está certo, mas a sua pronúncia está errada. Então, o que nós recomendamos é que você faça um pente fino, faça uma relação das palavras e dá uma gugada e dá uma olhadinha lá qual é a pronúncia para que você apresente o melhor inglês possível, ok? What do you want? Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Lembrando que essas perguntas, muitas vezes a pessoa se perde, tá? Eu falei em aula passada, aulas anteriores, que uma candidata, a ela foi feita a pergunta qual a relação do seu estudo, era uma universitária, com a vaga aqui. E ela não soube responder, a gente entende que ela não se deu mal por causa disso. Tá? Então, lembrando, why? Por que você quer trabalhar aqui? Qual o motivo? E nós recomendamos também que você vai fazer uma entrevista em uma determinada empresa, você estuda essa empresa. É empresa o quê? De química. A sede é onde? No Brasil? No Canadá? É na Europa? Quantos filiais ela tem? Quantos colaboradores ela tem? Qual a sua melhor área de atuação? Qual é o carro-chefe? Faz um estudo e prepare uma resposta em inglês para tudo isso aí, tá bom? Por que você quer trabalhar aqui? Olha, eu conheço muito bem a sua empresa é a primeira empresa internacional no setor. Isso vai acrescentar para mim uma experiência internacional na área específica de química. É por isso que eu quero trabalhar aqui. Claro, claro que nós vai responder isso em inglês, ok? Nós vai. Where do you see yourself in 5 years? Essa pergunta também é interessante. Como que você se vê daqui a 5 anos? Essa pergunta é interessante, né? Você tem interesse de ficar aqui?
por 2, 3 anos. Você está fazendo o quê? Você pode falar, não, eu estou me preparando, eu sou formado em engenheiro, tenho um curso de engenharia na área de exatas, mas eu estou fazendo um curso aí de MBA em administração. A minha intenção é, em 5 anos, estar preparado para, além da área específica, técnica específica, também ser um gerente e caminhar para uma carreira de CEO, por que não? Tá? Então, é interessante essa pergunta aqui. What do you see yourself? Como você se vê? Can you give an example of a time you worked successfully as a part of a team? Você pode dar um exemplo de uma vez que você trabalhou com sucesso em equipe, successfully. É, em palavra, repete, successfully. Como que você se bem sucedeu? Essa é uma palavra comfortable, confortable. Tem algumas palavras que elas exigem um conhecimento bom de pronúncia. Então, repito, pega essas palavras, dá uma gugada, ouve, treina o seu ouvido, se tiver mais dúvidas, tá? Não pegou, ouve várias vezes, não vá por uma entrevista. Claro que eu não sei quais são as palavras que vão surgir durante uma entrevista. Todas não, mas dentro da tua área. Essas aqui são as perguntas que virão, tá? Essas palavras, esses verbos são comuns. Então, eu vou apresentar aqui para você as palavras comuns. Contudo, as palavras técnicas, dá uma gugada. Aileron, que é inglês, né? Avião, como que fala aileron? Torre de controle, como que fala? Tá? Pode vir palavras técnicas e você vai ter que recorrer a elas, tá bom? E assim nós acabou. Eu não gosto de falar nós acabou, nós vai, que o pessoal vai achar que eu não falo o português certo, quanto mais o inglês. Mas fica aí, tá? As dicas aqui são exemplos. Eu estou mostrando aqui essa é a aula um, mas há outras aulas onde eu vou mostrar outras abordagens do mesmo tema, tá bom? Lembrando que há pessoas que querem fazer apenas o curso. Calazans, eu não quero fazer o seu curso de inglês completo, né? Eu quero fazer apenas o de entrevista. Mas acontece, e repito, não é um teste de proficiência, onde você tem que saber gramática no nível 4, no nível 5, você tem que ter fluência no nível 5, nível 6. Não é um teste de proficiência. Contudo, você também não pode ignorar we goes, she do, né? Quando você fere o básico, e às vezes acontece isso, tá? A gente recomenda, nós recomendamos que você dê uma passada na gramática, conhecimento do vocabulário, conjugação de verbos, verbos modais, como faz uma pergunta, aí a pessoa se perde tudinho. Existe a gente vai ver uma pergunta muito comum no final, que o entrevistador, ele pergunta: Você tem alguma pergunta para fazer para mim? Você tem uma pergunta para fazer a respeito da empresa? Essa pergunta é interessante, você vai ver, porque mostra interesse. A pessoa, não, não tem, você tem que ter uma pergunta. Prepare uma pergunta. Quanto que é o salário? Você não falou. Qual vai ser o regime de trabalho? A carga horária mensal, a carga horária semanal, a carga horária. Se trabalha sábado, se não trabalha domingo. É interessante que você prepare uma pergunta. E a gente vai mostrar algumas perguntas interessantes. E a pessoa às vezes não sabe formular a pergunta. Ela esquece, ela não, às vezes quer usar o verbo modal, não sabe o que que é o verbo modal, às vezes ela quer usar o do you, can you, e aí se perde todinho. Então, repito, você não precisa ser um professor de inglês para participar de uma entrevista. Contudo, conheça os elementos, princípios e fundamentos do idioma inglês, tá bom? Aí ficam nossos contatos, a sua atitude define a sua altitude. Foi alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.